Oi, meu nome é Lucas, aluno de doutorado em odontologia da UFP. Olá, meu nome é Flávia, aluna de mestrado de odontologia da UFP. E hoje estamos aqui gravando mais um episódio do PPGOcast. E nosso convidado de hoje é o professor doutor Glauber Campos Vale, que é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Piauí, mestre em odontologia e doutor em odontologia com área de concentração em cariologia pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba e pós-doutor no Instituto de Ciências Biomédicas da USP na área de microbiologia oral em 2018. Seja bem-vindo, professor Glauber. É um prazer recebê-los em mais um episódio do nosso podcast. Eu queria que o senhor sentisse super à vontade e queremos lhe dar boas-vindas. Boa tarde, obrigado pelo convite. Me sinto extremamente lisonjeado de estar participando, né, dessa nova forma de comunicação Sim. do PPGO. Eu acho que vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Então agradeço muito o convite. Estou aqui à disposição. Pois vamos começar nosso bate-papo, né, Vamos. Lucas? E como sempre, agradecendo a audiência de sempre, né? Quem assiste, quem curte, quem compartilha os vídeos. E a gente está fazendo isso como uma forma de divulgar o programa, apresentar os professores. E se vocês tiverem sugestões, dúvidas, coloca aí nos comentários para a gente compartilhar os comentários de vocês aqui nas gravações. Certinho. Professor, agora a gente quer conhecer o senhor, saber como foi sua trajetória, até só chegar atualmente hoje como professor da graduação e também da pós-graduação aqui da UFP. Só fale um pouco como foi sua trajetória. Tá certo. Bom, eu entrei aqui na odontologia, né, eu sou egresso aqui do curso de odontologia da UFP em 1998. Me formei em 2002.2. E assim que eu me formei, desde a graduação, eu sempre gostei muito da área de pesquisa, né? Eu sempre fui aquele aluno muito envolvido com a universidade, né? Eu acho super legal quando eu vejo os alunos assim também. Então, eu fiz projeto de iniciação científica, projeto de extensão, monitoria, estava envolvido em tudo que podia, eu estava envolvido. Então, eu sempre, e assim, durante a graduação, eu assim, sempre me afeiçoei pela pesquisa, né? Pelos projetos de iniciação científica que eu fiz. E aí, quando eu me formei, eu fiquei naquela coisa, né? Vou fazer o quê? Focar na especialização, focar no mestrado. Assim que eu formei, eu fiz um aperfeiçoamento em dentística. E aí fiquei procurando os cursos de especialização, né? Isso 2002. 2002. E aí eu vi que ia abrir uma turma de especialização em dentística na FOP Unicamp, né, que foi onde eu fiz o mestrado, só que só era em 2004, né? Porque eu me formei em 2002.2, mas a colação foi já no começo de 2003, né? Então só ia ter o curso de especialização em 2004. E eu vi, né, procurando nos editais, né, porque eu sempre ficava procurando os editais de especialização, de mestrado, eu vi que abria uma seleção para um mestrado em odontologia com área de concentração em cariologia na Unicamp. Eu falei, olha aí, eu acho que eu vou tentar. E aí fui, né, não conhecia ninguém lá, fiz, né, a seleção, fui aprovado, e aí começava em 2004, né. Então lá eu fiz o mestrado, aí, né, continuei no doutorado, né, na mesma área. Foram 2 anos de mestrado? 2 anos de mestrado. Aí fiz a seleção lá também para o doutorado. No doutorado eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora do país, né, o que a gente conhece como doutorado sanduíche. Eu fiz na Holanda. Então eu fiz 4 anos de doutorado, 3 no Brasil e fiquei quase um ano fora. E aí isso tudo foi de 2004 a 2010. Né? Então fiquei 6 anos fora fazendo a pós-graduação. E aí em 2010 abriu um edital de professor efetivo aqui na UFP, né? Então, graças aos bons contatos que eu tive durante a graduação, né, alguns professores me contactaram e falaram, Glauber, vai ter o edital. Era um edital que tinha muitas vagas, né? Foi na época do Reúne, então foram muitas vagas. Praticamente todas as áreas teve oferta de vaga para professor. E aí eu, né, terminei o doutorado, voltei para Teresina e comecei a estudar para o concurso, né? Só que não tinha exatamente a minha área, né? Então eu acabei
fazendo o concurso para a área de materiais dentários, né, que foi feito um primeiro concurso, não teve candidato aprovado, e aí depois eles abriram para mestre em odontologia, eu pude me inscrever. E aí foi nesse concurso que eu entrei, né, e depois fui chamado em 2012. Então eu entrei na UFP como professor em 2012, na disciplina de materiais dentários, né, que eu estou até hoje. Sim. E no estágio também, né? Antigamente ficava mais no estágio extramuro, agora mais no estágio intramuro. E aí, em 2011, né, que foi que aconteceu, né, o início, né, do programa de pós-graduação em odontologia da UFP. A gente só tinha um mestrado, né? Sim. Então, eu entrei aqui no PPJ como professor em 2014. Né? Entrei na UFP em 2012 e aqui no PPJ em 2014. Né? Já entrei como coordenador. Já chegou chegando. Já cheguei com... Gente, olha, vocês não têm noção. Mas assim, é o que eu falo para todo mundo. Professor universitário tem disso, né? A gente, na nossa carreira, a gente vai passar por tudo. Então você tem que ser professor de graduação, você tem que ser professor de pós, tem que fazer pesquisa, tem que gerenciar a pesquisa, gerenciar recurso financeiro, pedir dinheiro para os editais, e ainda tem os cargos de gestão. Sim. Né? Então eu entrei aqui em 2014 como coordenador, fiquei alguns anos na coordenação. Né? E aí foi uma luta, né, muito grande para a gente tentar melhorar os índices do programa até que a gente conseguiu, né, no ano passado, o doutorado. Né? E aí, em 2017, 2018, eu me afastei para fazer o pós-doutorado. Mas, assim, não deixei de orientar, continuei orientando aqui. Orientando à distância. À distância. Né? Fiquei orientando à distância, que era até a Ayla na época. E aí, orientei à distância a Ayla e voltei, né? E aí, continuei aqui, né, nas atividades do programa. Então, estamos aí desde 2012 na UFP, desde 2014 no PPGO. Professor Glauber. Fazendo quase 10 anos. 10 Verdade, anos, né? 10 anos. 10 anos. Professor Glauber, mas como é que foi a experiência de viver essa especialização lá na Unicamp? Na verdade, o mestrado, né? No mestrado. Mestrado e doutorado. Olha, foi assim muito bom, foi muito rico, né? Porque assim, não tinha ideia, né, de como era que era feita uma pesquisa laboratorial, pesquisa in situ, né, os modelos in situ de desenvolvimento de biofilme, que foi o que eu estudei no mestrado, doutorado, então era tudo muito novo. Né? E assim, foi um choque, porque eu pelo menos não estava acostumado com aquele tipo de modelo de ensino, né, onde existiam a FOP Unicamp, né, conhecida, né, o programa que eu fiz em nota 7 na CAPES, desde a época que eu fiz, né? Então é um programa super consolidado, tem laboratórios com muitos equipamentos específicos para pós-graduação. Então cheguei lá, meu Deus, eu estou no paraíso. Ele não conhecia tudo, né? Porque eu acho que não teve a oportunidade de viver essa experiência aqui, né? Isso, exatamente. E aí, assim, foi uma época de bastante aprendizado, né? Muito trabalho, né? Mas foi uma época muito rica em que eu tive a oportunidade, né, de viajar para o exterior para apresentar trabalho pela primeira vez, né? Né, de ter contato com outras pessoas de outros países, inclusive, que faziam pós-graduação lá, né, e aprofundar mesmo no conhecimento. E eu acho que o principal, né, que eu acho que é essencial para qualquer aluno de pós-graduação, é você desenvolver o senso crítico. Né? Então, isso era bem fundamentado lá, era bem sério essa questão, né, da gente fazer leitura crítica e ter a visão crítica de tudo. E né, que bom que eu tive essa formação, né, porque hoje em dia a gente precisa disso. A gente está envolvido aí num mundo cheio de desinformação, então a gente precisa ter bastante senso crítico, né, do que a gente lê, do que a gente vê. Professor, e assim, com que você trabalhou especificamente lá? Assim? Qual foi assim, a linha de pesquisa? O que é que você desenvolveu lá? Bom, então a área de concentração, né, é areologia. Então, no mestrado, eu fiz um estudo in situ. Um estudo in situ, não sei se todo mundo é familiarizado, mas é um tipo de modelo, né, onde a gente faz um biofilme utilizando sujeitos de pesquisa que utilizam um dispositivo palatino.
contendo blocos dentais, né, que não são do indivíduo, Sim. são blocos dentais bovinos ou de humanos. Esse dispositivo, então, é feito uma lesão de cárie ali naquele bloco, né? Então, o biofilme é formado a partir da saliva da própria pessoa, mas, assim, o desenvolvimento todo da lesão de cárie é feito nesse dispositivo, nesse bloco que está lá na boca do indivíduo, né, do sujeito de pesquisa. Então, no mestrado, a gente fez especificamente para ver o tempo que a gente poderia fazer quantidade de dias que a gente podia fazer esse biofilme in situ, né, para tentar diminuir, porque quando eu cheguei lá, a gente fazia esses estudos com 28 dias, então é muito desconfortável a pessoa passar 28 dias com uma plaquinha daquela na boca, né? Então a gente fez, tipo, no meu de mestrado foi 3, 7 e 14 dias. Então a gente viu que, por exemplo, para a dentina, a gente já pode fazer com 7 dias o uso do dispositivo, né, com esmalte 14, então a gente diminuiu bastante. Foi basicamente para validar essa diminuição de tempo. Foi o teste para validar o Isso, método experimental. Exatamente, né? esse modelo de in situ, né? Uhum. E geralmente é testado o que, professor, nesses dispositivos? Bom, ele é um tipo de estudo que é para a gente avaliar cárie, né? Uhum. Então você pode avaliar, né, cárie e biofilme, porque é feito um biofilme, né? Sobre esses blocos é feito um biofilme natural, né, que é da própria pessoa. E aí você pode avaliar produtos antimicrobianos, papel do fluoreto, tempo, né, como foi visto. Você pode fazer esses blocos restaurados com algum tipo de material, né, e ver a sinergia entre esse material e algum uso de fluoreto. Né? Então, é um modelo que você forma um biofilme, né, e aí você pode dar basicamente cárie. Só que você, além de avaliar o biofilme, aí você pode avaliar tanto a parte microbiológica, a parte bioquímica, né, a parte de biologia molecular. Você pode fazer 1000 coisas com biofilme. Ver a formação de polissacarídeos, né, na parte bioquímica, que é muito importante para a cárie. E no bloco a gente vê, basicamente, se formou ou não lesão de cárie através geralmente de teste de microdureza, mas pode ser feito também por microradiografia. No doutorado, né, eu também fiz estudei um modelo in situ, mas era para ver a associação da aplicação tópica profissional de flu com o uso do dentifrício fluoretado. Tem um modelo de cárie radicular, então só usei blocos de dentina, né, e a gente viu, né, a associação entre a aplicação tópica de flu e o dentifrício fluoretado no desenvolvimento de cárie radicular. Né. E foi a partir daí, né, desse estudo, que me suscitou, né, o interesse de continuar, quando eu voltei para cá, a fazer estudos com produtos com alta concentração de flu, porque a aplicação tópica de flu, você usa o gel fluoretado, que tem uma concentração, né, maior, que é aplicada pelos profissionais, pelos dentistas. Então, eu continuei nessa linha quando eu voltei, né? Então, eu continuei trabalhando com produtos com alta concentração e focado em cárie radicular, mas no caso, eu comecei a estudar o dentifrício com alta concentração de fluoreto, né? Que tem 5.000 ppm. E aí a gente fez vários estudos aqui. Era aí que eu ia pegar o gancho para Exatamente. puxar, Vamos para o senhor puxar já falar um pouco das suas pesquisas recentes, né? Como o senhor comentou, o senhor já vem trabalhando muito essa parte dos dentifrícios, né? Nessa área. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco das suas pesquisas recentes, dos resultados, o que é que o senhor tem observado. Nessa específica aí, que foi testado, feito o desafio, né? Com vários dentifrícios em concentrações. Como é que se comporta lá Bom, aí quando eu voltei para cá, o primeiro estudo que a gente fez foi a primeira orientanda. Quem foi? Foi a Fabiana Rolim. Né? A gente fez, porque eu tinha participado de um estudo, eu fui colaborador de um estudo de um colega de mestrado, que esse é um estudo muito citado até hoje em dia, que ele avaliou a quantidade, a frequência de exposição à sacarose. Né? Então, o que a gente fala muito hoje em dia, né? Que mais importante do que a concentração da sacarose é a frequência que você usa, a frequência de uso de açúcar, né? Então, no estudo dele, a gente viu, né, obviamente ele fez um estudo in situ, né, utilizando esmalte, não utilizando dentina, e utilizando dentifrício com concentração convencional. Então, qual foi o principal achado dele? Né? Que, ao utilizar o dentifrício fluoretado convencional,
né, esse dentifrício ele ajuda a reduzir a desmineralização se a frequência de exposição é até 6 vezes ao dia. Né? Aí quando eu vim para cá e, né, a Fabi caiu nas minhas mãos, a gente falou, Fabi, então a gente vai fazer com dentifrício de alta concentração e com dentina. A gente vai também avaliar a frequência. Então a gente fez mal, né? Boca dividida, na qual É bom explicar esses termos, porque para o professor que já está acostumado a fazer a pesquisa, é natural, mas para muitos alunos que talvez que tenham interesse em fazer o programa, talvez eles fiquem nessa dúvida. O que é o split mouth? Split mouth é um modelo, né, de pesquisa onde a gente comumente chamar de boca dividida, onde a gente aplica 2 tratamentos, ou no caso desse trabalho específico da Fabi, eram 2 frequências diferentes. Né? De um lado aplicava uma frequência menor e do outro lado do dispositivo palatino aplicava uma frequência maior. Mas pode ser 2 tipos de tratamentos distintos. Né? E aí a gente, por um lado, um tratamento, e no outro lado, outro tipo de tratamento. Isso. E aí, por incrível que pareça, a gente conseguiu praticamente o mesmo resultado do estudo desse meu colega, só que, né, utilizando dentifrício de alta concentração. Ou seja, para a dentina, né, se você utilizar, né, o dentifrício de 5.000 ppm, que é o dentifrício de alta concentração, esse dentifrício ele ajuda no controle se a frequência for até 6 vezes também de exposição à sacarose. Né? Aí depois desse da Fabi, aí a gente teve o do Robson, né, que foi outro aluno meu de mestrado, que esse dentifrício de alta concentração, ele é indicado para quê? Para pacientes que têm um alto risco ou alto risco de desenvolvimento de lesões de cárie, ou pacientes, né, que têm algum problema geralmente pacientes idosos, né, pacientes que já têm exposição de dentina radicular, que têm dificuldade motora, muitas vezes, de escovação, então como a dentina é mais solúvel, né, ela precisa de mais flúor, realmente, né? Então, esse dentifrício é geralmente indicado para o desenvolvimento, né, com o controle de cárie radicular, vamos deixar assim, né? Sim. Mas ele também é indicado para pacientes de alto risco, por exemplo, pacientes ortodônticos, né? Então, no estudo do Robson, a gente utilizou o dentifrício com alta concentração, né, no modelo in situ, onde a gente colou brackets ortodônticos em esmalte. Os sujeitos da pesquisa utilizaram um dispositivo palatino, fazendo, né, as frequências de sacarose, e utilizando os dentifrícios, né, convencional, um placebo, né, sem flúor, e o de alta concentração. Além disso, a gente utilizou um cimento, né, resinoso próprio, né, para ortodontia, que diz que tem fluorê também na composição. Então a gente viu se tinha algum efeito sinérgico, mas não teve, né? Sim. Então o dentifrício foi capaz de reduzir, né, a desmineralização ao redor desse bracket colado no esmalte, mas o cimento não. E aí depois tiveram outros, né? Aí, essa época específica, que foi bem foi bem no começo aqui do programa, né? Do meu começo no programa, que foi o trabalho da Fabi, né? O trabalho do Robson e do José Leal, também, né? Que também foi um estudo in situ, né? Também com dentifrício de alta concentração e modelo de dentina. Nessa época a gente tinha um programa que chama Procad, né? Que era um programa entre instituições. Então a gente tinha esse programa com a Unicamp, onde eu fiz o mestrado e doutorado. Então nessa época foi muito importante, porque eu consegui enviar, né, a gente fez a pesquisa aqui, mas eles levaram as amostras para fazer análise lá. Então a gente teve, né, esse apoio, né, da Universidade lá da Faculdade de Piracicaba, de Odontologia de Piracicaba, e eles fizeram uma parte da pesquisa lá. Foi bom porque teve também a questão, né, dos alunos também ter esse intercâmbio. Né? Sair das paredes da UFP, conhecer outras realidades, outros equipamentos, talvez. Exatamente. E poder também fazer laços, estreitar laços com outros pós-graduandos e, quem sabe, futuramente ter parcerias de pesquisa, né? Exatamente. Aí depois, né, o Procad acabou, porque obviamente tem um prazo, né? E aí eu pensei, agora, o que é que a gente vai fazer, né? Achei muito arriscado fazer trabalhos in situ,
sem ter, né, o aporte de equipamentos, que a gente precisa, né, são vários testes que a gente faz que precisam de equipamentos específicos, né, e que lá já tem tudo organizado, né, ou seja, o durômetro já é calibrado para fazer a análise em esmalte, em dentina, né, então já está tudo certinho, já está tudo calibradinho, tudo perfeito. Aqui a gente precisaria, né, circular muito, usar equipamentos que não são específicos para odontologia, então achei meio mais complicado. E aí eu continuei a trabalhar com o dentifrício, né, de alta concentração, mas vendo a biodisponibilidade dele na saliva, após a escovação, tanto durante o dia como durante a noite. Depois a Suzy, né, foi o uso de verniz fluoretado, também vendo a biodisponibilidade, né. Então, assim, olhando assim a minha trajetória, com esses estudos, o que é que eu pude observar e que é a lição que eu tiro, né? Sim. Que a gente, né, que o cientista no Brasil, né, o pesquisador no Brasil, ele tem que ser criativo, né? Ele tem que se moldar às circunstâncias que ele está. Não deixar de fazer pesquisas relevantes, mas saber qual é a realidade que ele está inserido para poder fazer a adaptação, né? E aí, foi uma época que eu estava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sabe, de vez em quando vem esses insights na vida da gente, né? Falei, olha só, eu vou ver biodisponibilidade de fluoreto, porque eu posso fazer estudos em vivo, com seres humanos, e a única coisa que eu preciso para avaliar é um eletrodo. Então, com um eletrodo de fluoreto, né, que faz a dosagem de fluoreto, né, saliva, qualquer coisa, eu acho que orientei uns 3 mestrados. E com boas publicações. Né? Por quê? Porque ninguém tinha feito o que eu tinha proposto. Né? Então, né, e aí que eu falo, né, a gente tem que saber, né, obviamente, tirar proveito de quando a gente está numa boa condição, quando tem equipamento, e quando não tem também, Quando a gente tem que dar o jeitinho, né? Mas entrando exatamente nesse ponto aí, dessa pesquisa da biodisponibilidade, né? Por que é tão importante a gente avaliar essa biodisponibilidade e o impacto que ela vai ter na prevenção de cárie? Bom, na verdade, o dentifrício, quando a gente faz a escovação, né? Então, a escovação é super importante, né? Com dentifrício fluoretado, porque é o que a gente chama de método mais racional de uso de fluoreto, né? Por quê? Porque além de você estar desorganizando o biofilme, né, você ainda tem o efeito mecânico da escovação, da limpeza e o flúor, né? O aporte de flúor, né? Então vai ter a desorganização do biofilme, a limpeza mecânica e o aporte de fluoreto. A gente queria ver se tinha assim, uma diferença, né, muito grande se eu utilizasse um dentifrício convencional e de alta concentração. Se esse de alta concentração ele dura mais, porque tem mais fluoreto, né? A gente queria saber se acontecia isso, né? Se ele teria uma biodisponibilidade maior. Realmente tem, mas a curva, né, de queda de fluoreto é muito similar nos dois, né? Porque o fluoreto não tem substantividade, né? Então, a partir do momento que acontece a escovação, o clearance salivar, a limpeza salivar, o fluxo salivar da pessoa, aí esse flúor vai sendo eliminado, né? Então, a gente fez esses estudos para ver se tanto no período diurno como no período noturno, né? Porque a gente sabe que o período noturno é um período em que há uma diminuição do fluxo salivar, né? E é importante, né, para essas pessoas que têm risco e alta atividade de cárie, né, que elas tenham um aporte maior de fluoreto. Então a gente viu que realmente à noite o fluxo salivar é menor, né? Então a biodisponibilidade de fluoreto no período noturno comparado com o diurno é bem maior. Fica até 4, 8 horas mais do que durante o dia. Então a gente pressupõe que esse teste foi feito em si. Não foi feito em vivo. Foi feito em vivo. Os sujeitos da pesquisa faziam a escovação em tempos determinados, eles coletavam a saliva. Inclusive à noite. À noite a gente fazia os horários. Claro, né? Durante o dia, né, a gente fez alguns outros estudos que a gente fazia intervalos muito curtos. Mas aí durante a noite a gente não pode, porque a gente não pode ficar acordando a pessoa. Porque aí, inclusive, atrapalha, né, o ciclo do sono, o cortisol, e pode influenciar também o fluxo salivar. Então a gente faz assim.
fez, assim, acho que 5 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas. Foram tempos bem espaçados. Aí o indivíduo, ele botava alarme, coletava saliva e guardava, né? Depois entregava pra gente. Professor, e hoje se você fosse indicar um creme dental pra gente? Qual creme Não, dental? olha só, eu indicaria o creme dental convencional. O que está aí no mercado de 1.000 a 1.500 ppm de flúor, que é suficiente. A gente só deve indicar os de alta concentração para casos específicos, se o paciente realmente precisa, né? Paciente, por exemplo, ortodôntico, né, que não tem um bom controle de biofilme, então nesses Para indicação específica, né? tem que, né? O convencional já dá conta, né? Já dá conta. Sendo utilizado adequadamente. Isso. E aí, o que é que acontece, gente? Estou falando demais? Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Durante o mestrado e doutorado, a gente, né, nesse modelo de biofilme, a gente fazia a parte microbiológica também, né? E eu sempre gostei, né? E fazendo a parte microbiológica lá, eu fiquei muito interessado. Então, microbiologia oral também foi uma paixão, né? Uma paixão que eu tenho. E aí, quando eu resolvi sair para fazer o pós-doc, eu resolvi fazer na área de microbiologia oral, né? E aí, para você ver como a vida às vezes ela, né, dá umas voltas assim engraçadas. Essa minha supervisora, que é a professora Márcia Maier, lá do Instituto de Ciências Biomédicas, do Departamento de Microbiologia Oral da USP de São Paulo, assim que eu terminei, antes de vir fazer o concurso aqui, como eu não sabia se ia ter concurso, se eu viria mesmo, eu queria fazer um pós-doc, né? E eu tinha contactado ela, e a gente tinha ido conversar com ela, a gente já tinha feito até um projeto para mandar para a FAPESP. E aí eu falei, professor, infelizmente eu vou para Teresina, eu vou fazer o concurso. Ela, não, Glauber, tudo bem. Aí quando surgiu a oportunidade de fazer o pós-doc, eu falei, vou atrás da Márcia de novo. E aí mandei mensagem para ela, venha, as portas estão abertas, vai mandar o seu projeto para a FAPESP, e aí para você ter bolsa também de pós-doc. E aí a gente mandou, foi tudo aceito, tudo deu certo. E aí ela tinha um projeto que é chamado lá na FAPESP, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, chamado de projeto temático. Então são pesquisadores que estudam um tema específico, né, que fazem vários subprojetos dentro daquele tema, e tem assim um financiamento de grande porte. E ela estava trabalhando com probióticos. Né? Na verdade, o tema, né, desse projetão dela era novas estratégias para tratar a periodontite, né, doença periodontal. E dentre elas, ela estava trabalhando com probiótico. Né? O que é o probiótico? Então, probiótico qualquer substância viva, qualquer ser vivo que traz um bem para o ser humano. Né? Então, a gente conhece muitos probióticos para tratar as afecções gastrointestinais. Né? Uhum. Então, por exemplo, Floratil, né, na farmácia tem vários. Então, são bactérias boas, vamos dizer assim, né, que tem um papel de regular, um papel imunomodulador, né? Tem vários aspectos positivos. E aí, ela estava, né, vendo o papel desses probióticos nessa questão da desbiose do biofilme periodontal, do biofilme gastrointestinal, biofilme não, né, das bactérias que estão presentes, né, no intestino. Então ela estava vendo, né, essa relação. E aí eu entrei de cabeça nesse mood aí dos probióticos. E aí foi também uma época muito enriquecedora, né, porque eu, além de né, ter contato com a microbiologia, né, mais profundamente, com técnicas de biologia molecular, mais avançadas do que eu tinha feito anteriormente, porque eu tinha trabalhado com biologia molecular, mas era uma coisa mais manual, vamos dizer assim, agora mais mecanizada, né, com instrumentos mais robustos, com técnicas de extração mais modernas. Então, além disso, eu também tive a oportunidade de trabalhar com cultura de célula, né,
que eu também não tinha trabalhado. Então foi muito interessante também, né? Foi um aprendizado muito grande. Trabalhar com cultura de célula é uma coisa assim muito interessante, né? E uma forma de substituir o uso de modelos animais também, né? E aí, né, cheguei lá nesse novo desafio, né, com os probióticos. Muita coisa nova, assim, porque o projeto já estava andando, né? Ela já tinha várias pessoas, outros pós-docs também, aluno de mestrado, doutorado em iniciação científica, tudo, cada um com seus projetinhos, aí eu entrei lá. E aí, né, eu acho assim que a gente, né, isso é uma dica que eu dou também, né, para todo mundo que faz pós-graduação. Eu acho que a gente, obviamente, quando você entra num programa, às vezes você entra já direcionado para um professor, o professor já tem sua linha de pesquisa. Isso não significa dizer que você não possa sugerir, dar uma ideia, né? Eu sempre, quando recebo os alunos, eu quero escutar o que eles querem trabalhar para a gente tentar conciliar, né? Então, né, por exemplo, eu estou orientando agora o Marcos Vinícius no mestrado, ele trabalha muito com resina. Então vamos o quê? Vamos juntar a sua resina com o meu biofilme, vamos fazer um biofilme na resina para a gente ver, né, se essas resinas novas, que dizem que tem alto polimento, elas realmente são melhores na questão da formação de biofilme inicial, né? E aí, eu acho que a gente também tem que dar a nossa opinião, né, a nossa visão. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha os estudos para fazer, para realizar. E aí, eu estudando, eu via que ela, né, trabalhava muito com as bactérias mesmo, né? Vários tipos. Ela estava fazendo tipo um screening, né? Que é tipo uma escolha entre vários probióticos, cepas de probióticos, aquelas que tinham um melhor efeito. E aí eram muitas pesquisas sendo realizadas, e aí eu, né, lendo alguns artigos, vi que podia também ser utilizado o pós-biótico, que é, na verdade, né, pós-biótico podem ser muitas coisas, mas o que a gente mais utiliza são os produtos metabólicos do probiótico. Então, o probiótico, enquanto está vivo, crescendo no meio de cultura, ele vai produzindo várias coisas. Então, a gente pega só o que ele produz, não pega a bactéria, né, e usa. Sim. Tá? Para tu ver como são as coisas, né? Aí eu falei, professora, Márcia, vamos fazer isso? Ela, tá, vamos. Então eu sugeri para a gente usar o pós-biótico, né? Do probiótico que eu estava usando, com uma bactéria periodonto-patogênica, Papillomonas gingivalis. E aí, né, os resultados foram muito bons, inclusive foi o primeiro artigo que eu publiquei do meu pós-doc, foi esse que eu dei a ideia mais tardia, né? Uhum. Mas, assim, ficou uma coisa tão bacana que a gente conseguiu, né? Para você ver, quando você está alinhado com o seu desejo, com o orientador que te dá aquele caminho, fica tudo mais fácil, tudo flui da maneira mais... Faz toda a diferença, Faz toda a diferença, né? E aí, quando voltei do pós-doc, eu também falei, agora eu também vou ter que tentar trabalhar com pós-bióticos, né? Falei, não, então eu vou tentar também trabalhar com os pós-bióticos aqui no PPGO. E aí eu orientei, fiz algumas orientações iniciais de iniciação científica, estudos bem simples. E orientei o Guilherme no mestrado, que agora está comigo no doutorado. A gente fez um estudo in vitro, né? Uhum. Avaliando o efeito de um pós-biótico no desenvolvimento de biofilme de Streptococcus mutans, né? Porque lá no pós-doc eu tinha trabalhado muito com biofilme periodonto patogênico e bactérias periodonto patogênicas, e agora eu queria retomar para o meu ponto de origem, que é cárie, né? Então a gente fez esse estudo com a gente viu que o pós-biótico, né, ele reduziu contagem de mutans, ele reduziu peso, ele reduziu a expressão gênica de alguns genes relacionados com a produção de glucosiltransferase, como, por exemplo, glucosiltransferase B, C e D, né, que formam os polissacarídeos, né, que ficam lá na matriz do biofilme. Aí quando a gente trabalha com uma solução como essa e vê que ele tem um resultado positivo para diminuir uma bactéria que é sabidamente cariogênica, como é que a gente vislumbra o futuro da aplicabilidade disso? Pois é, mas isso aí a gente tem que ter um pouco de calma, né?
Isso é a primeira. Porque a gente que está na ponta, e principalmente os alunos que estão lá no tratamento, que estão atendendo o paciente, eles ficam muito naquela coisa, né? O que é que eu vou pegar disso para poder usar no meu paciente? Como é que a gente vislumbra o futuro? Pois é, mas isso aí é a questão da pesquisa, né? A pesquisa assim, é um degrauzinho que você vai montando um quebra-cabeça até chegar. Então, obviamente, que isso é o Primeiro passinho. Primeiro passo. Primeiro degrauzinho. É um estudo in vitro. Agora a gente vai fazer um estudo em modelo animal. Aí, se der resultados positivos, a gente vai, né? Subindo os degraus. Né? Mas aí ainda está lá. Ainda é uma ideia. E a gente que acompanha a publicação, a gente está vendo que estão hoje muitas pesquisas, né? Tanto com probiótico, como o professor falou, explicou, e muito com pós-biótico também agora está surgindo. Encontrou diversas doenças, como citou aí, cárie, doença periodontal, mucosite. Doença periodontal é assim já muito consolidado, né? Na verdade. Né? Sim. Sim, vai. Só ia pedir para o professor conversar também, que ele falou muito, né, dos seus trabalhos do mestrado e tudo, que é o nosso foco aqui, mas também o professor é da graduação, né? E o senhor também tem muitos orientantes na parte de iniciação científica. Eu queria também que o senhor falasse um pouco como é trabalhar, porque pronto, agora com o doutorado, o senhor consegue pegar as 3 etapas, né? Da graduação, da pós-graduação, tanto do mestrado e do doutorado. E esse impulso lá na graduação, né, no início, lá da iniciação científica, já dá uma pontinha mostra um caminho, né? Que vai para o mestrado e possivelmente para o doutorado. Eu queria que também o senhor falasse um pouquinho das suas pesquisas lá na ponta, né, na graduação inicial. Porque também, de uma certa forma, né, uma mão lava a outra, né? Geralmente projetos se abraçam, né? Por exemplo, um PIB que ajuda o mestrando, cada um vai se ajudando. Eu queria que o senhor comentasse um pouco também como é a experiência de estar trabalhando também com os alunos da graduação. Gente, os alunos da graduação são incríveis. É muito bom, assim, foi onde eu iniciei. Quando eu cheguei como professor da UFP, né, que eu não estava ainda no PPGO, eu já tratei logo de entrar aí, né, nos editais, né, tentar os editais de iniciação científica. E foi onde eu comecei a fazer as primeiras pesquisas aqui, né, como professor. E, obviamente, o trabalho de um aluno de iniciação científica, ele não pode ser um trabalho, né, muito elaborado, muito grande. Porque o aluno tem outros afazeres, mas ele é o início, né, do despertar para a vocação, né, da ciência. E como você falou, né, eu acho que, né, quando a gente faz só o trabalho de iniciação científica, a gente tem uma visão, né, e a gente tem um tipo de trabalho. Mas quando você orienta na pós-graduação, você está orientando um aluno de mestrado, aí você já consegue englobar, né, ou seja, um trabalho maior, e o aluno de iniciação científica vai fazer uma etapa daquele trabalho. Né? Doutorado também. Né? Melhor ainda, porque você pode fazer mais etapas, né? Uma pesquisa mais robusta. E assim, é muito interessante, eu estou presenciando isso agora. Né? É muito interessante ver os alunos de doutorado, né, já fazendo a orientação, porque a gente orienta juntos, né? Sim. Ele já tendo, né, essa capacidade, a gente vê que o aluno de doutorado, né, já tem, passou pelo mestrado, já tem essa capacidade, né, de orientar. Então, muitas vezes, né, os meus alunos de doutorado, eles, né, que ficam orientando, de fato, os alunos científicos que vêm para o laboratório. Eu venho, obviamente. Fica na supervisão. Fico na supervisão, dou as orientações, tirar as dúvidas, né? Mas isso é muito importante, porque fecha o ciclo. Verdade. É um ponto muito importante, que inclusive eu fui orientando o professor Glauber como orientador. Você está enviesada. Tem viés aqui. Maravilhoso. Muito bom também. E só reforço o que ele fala mesmo, que ele orienta super bem. Ele foi meu orientador de TCC e se alguém me perguntar a minha experiência de TCC, eu fui super tranquila. Não tive dor de cabeça, professora mais tranquila do que eu que às vezes ficava, mas super tranquila. Então, um ótimo orientador, só tenho aqui lhe parabenizar, porque o senhor foi maravilhoso. E é só comentários bons, né, que a gente tem em relação ao senhor. Eu acho que eu nunca conversei com alguém que falou assim, professor Glauber, é isso, não. É unânime. É unânime. Todos os alunos gostam do professor Glauber. Sim, e só pegando o teu gancho aí, Flávia, eu acho assim,
na minha visão. Hoje eu estou no doutorado, mas se hoje eu estou no doutorado é porque o primeiro passo foi dado lá na iniciação científica. E eu vejo, a gente percebe que os alunos fazer, ou às vezes tentaram e não tiveram a oportunidade, quando eles entram na pós-graduação, eles sentem muita dificuldade. Porque Sim. ali você, na iniciação científica, por mais que você não participe, às vezes, de um projeto como um todo, mas você participa de uma parte, mas você vê um pouquinho da estatística, como Você vê as etapas. planilhar alguma coisa, você se portar dentro do laboratório. Então, isso já vai te dando uma maturidade, uma certa experiência para quando você entrar na pós, as coisas fluam de uma maneira melhor. Então, acho que se é uma dica que a gente pode deixar... E eu acho que eu já sou formada em nutrição, e quando eu fiz nutrição, eu não tive nenhuma experiência em relação à iniciação científica. Eu tive uma experiência prática, estágio extras, né? Mas quando eu entrei na odontologia, eu falei, eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz lá, porque eu era muito fechada para o mestrado. Eu falei, eu não tenho nem perfil. Eu botava na cabeça, eu não tenho um perfil para o mestrado, porque eu nunca tinha tido a experiência. E até no meu TCC na nutrição foi uma revisão, então eu não tinha, era zero em relação à pesquisa. Mas quando eu entrei aqui, eu falei, não, eu não posso me fechar, eu tenho que tentar. Então eu vou ter a oportunidade, eu fiz meu PIBIC, gostei, eu falei, então eu estava vendo errado, porque eu estava julgando uma coisa que eu não tinha tido experiência, então mudou totalmente minha percepção. Depois minha experiência do PIBIC, aí que eu falei, não, mas eu vou tentar mestrado, porque eu gostei eu gostei da área, da experiência, então foi um passo que me incentivou muito a ir para o mestrado. Foi ter justamente essa experiência inicial no PIBIC que fez com que, quando eu chegasse aqui no mestrado, muitas coisas a gente já viu durante, no caso, né, a gente que é PIBIC, acompanha muito mestranda, né? No meu tempo eu acompanhava a Stephanie, que era mestranda do professor Rosendo. Então ela compartilhava muita coisa comigo, eu via mais ou menos como é que funcionava. Então quando eu cheguei aqui no mestrado, então eu via que muitas coisas que ela fazia, agora eu estou fazendo, entendeu? Então foi um pontapé muito importante. É muito importante, gente, iniciação científica. Assim, eu queria era poder ter a oportunidade de orientar mais, mas a gente sabe que tem a limitação. Mas eu fico assim, com o coração partido quando algum aluno chega, professor, eu queria fazer, eu não tenho mais vaga, já está tudo preenchido. Porque realmente é muito interessante ver o aluno né, entrando no mundo da pesquisa. Sim. Porque assim, é aquela coisa da primeira vez, né? São aqueles primeiros encantos. Então, eu costumo comparar com os alunos de materiais dentários, né? Que eles estão no terceiro período, a primeira vez que eles estão numa disciplina pré-clínica. Sim. Na odontologia, então, assim, coisas que depois viram banais, quando eles estão fazendo ali, eles ficam maravilhados. Eu lembro o primeiro gesso que a gente vai moldar a primeira vez, fazer aquele modelo. Eles ficam querendo guardar, leva para casa, né, o modelo de gesso. E na iniciação científica é do mesmo jeito, é aquele primeiro encanto, aquela coisa, nossa, eu tô fazendo uma pesquisa, estou no laboratório. Professor, e assim, voltando assim para a Kari, né? Na sua linha de pesquisa que já mostrou aí, se algum aluno tiver interesse, se orientador, o professor Glauber já vai sabendo que ele tem uma linha, mas ele também é aberto e ele tem uma lista de espera, professor, de alunos para Mas, assim, como é que o professor vislumbra as pesquisas futuras na Kari? O que é que você imagina, assim, o que vem pela frente? Entendeu? Eu acho assim, que a Kari, a gente já tem bastante... É a doença mais estudada no mundo, né? Isso. É uma doença super estudada, né? Tem muita publicação, mas a gente não consegue erradicar, porque, né? Não consegue. Pronto, por que, que a gente não consegue erradicar a cárie? Por que, que não existe uma vacina para cárie para eu ir lá no postinho de... Não dá, porque... porque a cárie... É sério, professor, vamos lá. Vamos lá. Assim, quando eu existia, né? Não sei se ainda existe, grupos que estudam vacinas, né, para cárie. Mas isso parte do entendimento, na época, que a cárie era uma doença infecciosa e transmissível, né? Eu lembro que quando eu estava os livros de graduação na época da odontologia, era assim que a gente via, né? Sim. Lia. Se você for pegar ainda um livro lá da década de 80, vai estar escrito isso. No início da década de 90. Então houve uma mudança de paradigma, né? Onde a gente sabe hoje em dia que a cárie não é uma doença infecciosa transmissível, é uma doença biofilme açúcar dependente. Então, acontece, na verdade, uma desbiose ali do biofilme,
E essa desbiose na cárie é relacionada com carboidrato. Então, se você consome muita sacarose, muito carboidrato, você vai ter uma desbiose naquele biofilme. O que é a desbiose? O biofilme vai passar de um biofilme saudável para um biofilme, né, com a prevalência maior de bactérias ácido úricas e acidogênicas, né, que vão deixar aquele biofilme mais cariogênico, mais virulento. Tá? Então, por ser não uma doença que é causada por uma única bactéria, não dá para ter vacina. Né? É um complexo multifatorial que vai ter vários aspectos que vários têm que ser aspectos, tratados. Né? Exatamente. A higiene do paciente. Higiene, a questão, né, especialmente, né, do consumo de sacarose. Eu acho que o principal, eu acho que a gente, né, de pesquisa é a questão do consumo consciente de carboidratos, de sacarose especialmente. Né? Então, redução na frequência, né, estudos que mostrem alternativas, né, de uso de outros tipos de substitutos, né, de açúcar, enfim. O uso dos fluoretos, que ainda continua sendo importantíssimo. Né? Sim. E acho que estratégias assim, novas estratégias para o controle mesmo, com antimicrobianos, né? Novos antimicrobianos. Existem muitos estudos utilizando produtos naturais, os próprios pós-bióticos, probióticos, enfim, tem uma gama de... Então talvez o futuro seja por aí, né? Tanto no... que já é a realidade. O controle do paciente, o controle do açúcar, o uso de dentifrícios fluoretados. Isso. E, além disso, o que a gente vislumbra, então, pelo futuro é novos produtos sendo lançados para ajudar o paciente nesse controle. Naqueles que precisam, Naqueles né? que precisam. É porque, assim, tem que ser indicado só se aquele paciente precisar. Mas, assim, a gente sabe que para controlar a cárie, a gente precisa só o quê? Diminuir a frequência de açúcar, usar fluoreto, né? O dentifrício convencional mesmo, e pronto. É isso, basicamente. É simples, mas não tão simplista, né? O simples Não que é. funciona o que funciona é esse, né? Mas a gente sabe que ainda é a doença mais prevalente no mundo. Né? O Brasil, ele só está na faixa etária dos 12 anos, né? Que está com níveis abaixo. O resto, todo mundo, acima dos 14, 18, 19 anos, as faixas de adultos de 34, 35 a 44 anos, a população idosa, todos têm índices altíssimos de cárie. Os pacientes mais velhos, né, os idosos, assim, eles são, no Brasil, né, eles têm muitas sequelas, né? Dentes, né? Muitos dentes obturados, restaurados, né? Restaurados, perdidos. Né? Então, a maior parte dos tratamentos, né, endodônticos, cirurgias bucomaciais são feitas a partir né, da cárie, que não foi tratada. Né? Não foi tratada, né, adequadamente. Hoje a gente só vê as consequências dessa cárie que não foi tratada. Pois, para a gente finalizar... Eu tenho outra pergunta. Antes de finalizar, eu queria saber aqui o que é que você daria de conselho para um aluno? Era essa a pergunta? Pois vamos lá. Qual era o conselho que o professor daria? Assim, eu sou um aluno da graduação, eu estou próximo de me formar, eu vislumbro fazer um mestrado ou um doutorado para se sentir mais capacitado. Para quem quer entrar nesse universo, uma dica que o professor assim daria? Poderia fazer? Qual conselho? Eu acho que primeiro a pessoa tem que ter vontade, né, uma certa aptidão, um desejo, né, porque eu acho que isso é muito individual. Tem gente, né, que não vai querer. Tem gente que é aquele que vai querer mesmo ser aquele clínico e pronto. Né? Tem gente que não, que vai querer ir para a docência, que tem mais paixão pela docência, outros vão ser mais para a pesquisa. Então, eu acho que a pessoa tem que saber o que ela quer, escutar o seu desejo, né? Não fazer só porque não tem outra oportunidade, ou porque vai na moda, né? A pessoa tem que ter essa aptidão e tem que se antecipar em algumas questões, né? Por exemplo, ler bastante. Se você vislumbra fazer um mestrado, um doutorado, já vai pesquisando qual área que você quer, qual universidade que você quer fazer. Entra no site, vê os professores, vê o Lattes, vai procurando os artigos. Eu quero estudar, sei lá, basta CTZ com a professora Lúcia. Então vai lá no Lattes dela, vê o que ela publicou, já saiba o que é, mais ou menos, né? Para você ter uma ideia. Eu acho que é basicamente isso. Quando eu fui
fazer o doutorado de sanduíche na Holanda, né? Eu fui orientado pelo Tenkat, né? E trabalho na cariologia e tal. Mas eu tinha uma pasta com todos os artigos dele. Eu digo, eu vou ler, porque vai que este homem pergunta alguma coisa que eu não sei. Até para você se inteirar do que está sendo pesquisado, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa tem que ter vontade, aptidão, né? Mas a aptidão, assim, obviamente, que a pessoa consegue aperfeiçoar, né? Se ela tem vontade, desejo, né? Ela consegue. E procurar se informar, estudar, ler, né? Eu acho que é contactar os professores que têm interesse, né? Eu achei super interessante com uma aluna do segundo período, que eu ainda não a conheci pessoalmente, ela já me mandou e-mail falando que queria fazer iniciação científica. Agora falando isso, vai chover e-mail agora. Vai chover e-mail, professor. Eu achei super interessante, eu respondi, olha, no momento, não tinha, né? No momento não tem, porque já estão as vagas todas ocupadas e tal. Mas está no segundo período, daqui pro 10º. Mas eu achei interessante, ou seja, um aluno do segundo período. Para você ver como você já é comentado. Do segundo período, a pessoa já conhece o senhor, já está querendo ser orientada pelo senhor. E assim, entrar em contato com as pessoas, a gente não deve ter vergonha de entrar em contato com as pessoas. A gente às vezes tem um medo, uma barreira, não. Entre em contato, mande e-mail. Eu quero fazer um doutorado lá, não sei aonde. Tem um fulano, um professor lá, manda e-mail para ele. Às vezes ele tem vaga, né, tem bolsa. E às vezes ele só quer uma pessoa com vontade, né? Com vontade, com e interesse. Tem outro que não tem vontade ocupando a vaga. Exatamente. Pois pronto. Vamos encerrar. Tem mais alguma coisa que o professor professor quer falar? Mais alguma coisa, uma mensagem para o nosso público? Não, eu gostaria só de agradecer mais uma vez e parabenizar pela oportunidade, né? Por essa iniciativa, né, que vocês estão tendo em trazer os professores aqui para falar das linhas de pesquisa, para falar das pesquisas, né? Eu acho que a comunicação hoje é muito importante, né? E a gente tem que se fazer ouvir, porque a gente passou de uma época também, a mensagem final que eu vou falar é isso. A gente já passou de uma época em que a ciência ficava só na academia. A gente precisa mostrar o que a gente está fazendo para a sociedade, né? Então, acho que essa ideia aqui é muito nesse sentido e é louvável. Pois a gente agradece, professor, o aceite, por estar participando aqui do nosso podcast. Foi um prazer recebê-lo. Professor. Foi maravilhoso. As portas estão sempre abertas. A sala não é nossa, mas estão sempre Obrigado, gente. Foi um prazer. Então, pessoal, está encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast. Então, aguarde o nosso próximo convidado. Fiquem antenados aí nas novidades. E até mais. Tchau, até mais, gente. Tchau, tchau.